Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre números primos e números compostos e decomposição em fatores primos, que a gente já vem trabalhando, mas vamos colocar isso em uma aula específica sobre decomposição de fatores primos, tá? Número primo é todo número natural maior que 1 e tem apenas dois divisores naturais distintos, tá? Então, por exemplo, o número 2 é o único número par que é primo. Quais são os divisores? Ou seja, quais são os números que dividem esse número natural? Onde essa divisão, quando eu falo divisores, é porque tem que ser uma divisão exata. Então, seria 2 dividido por 1, dá 2. 2 dividido por 2, dá 1. Então, só tem esses dois números naturais que eu faço, que eu divido o número 2 e a divisão ela é exata. Tá? Então, ela possui apenas dois divisores, dois números naturais distintos que dividem o número 2. Portanto, o número 2 é um número primo. Número composto é todo número natural que tem mais de dois divisores distintos. Por exemplo, o número 4. Quais são os números naturais que dividem o número 4? 1, 2 e 4. Então, ele possui três divisores. Então, ele não é primo. Para ser primo, ele tem que ter apenas dois divisores, um e ele mesmo. Ele é um número composto. Observação, o número 1 não é primo nem composto, pois tem um único divisor natural, que é ele mesmo. Tá? Joinha. Exemplo. Um matemático do século 300 a.C., chamado Eratóstenes, criou um método simples e prático para encontrar os números primos até um determinado valor. Ele fez uma tabela de 1 até 100 e, começando pelo primeiro primo, que é 2, ele eliminou todos os seus múltiplos. Em seguida, eliminou os múltiplos de 3, depois os de 5 e, finalmente, os múltiplos de 7. Após fazer isso, chegou ao resultado que todos os números que restaram, com exceção do número 1, que não é primo e nem composto, são primos. Veja a tabela e, usando o crivo de Eratóstenes, encontre os números primos, tá? Então, eu fiz aqui uma tabela de 1 até 100 e nós vamos começar eliminando aqui o número 1. Eu vou pintar, tá, gente? Eu vou achurar cada quadradinho desses números. Agora, o número 1 não é primo nem composto, então já excluí. O número 2, ele é primo. Eu vou eliminar todos os múltiplos de 2, com exceção dele mesmo, ou seja, todos os múltiplos maiores que 2. Então, se é múltiplo de 2, ele vai ser par. Então, eu vou eliminar primeiro todos os múltiplos de 2. Estou eliminando todos, tá? Estou aqui, ó. Todos esses são múltiplos de 2. Agora, gente, eu vou eliminar os múltiplos de 3, os maiores que 3. Então, vamos por linha, tá? Ficar mais fácil. Na primeira linha, vou eliminar o número 9. Na segunda, o 15. 21 na terceira, 27, tá? 33, 39, 45, 51. Olha só, gente, vamos relembrar. Para ser múltiplo de 3, só é somar os algarismos. Se a soma dos algarismos desse número, por exemplo, 21, se a soma dele for um múltiplo de 3, ele é divisível por 3, tá? 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93 e 99. Então, já eliminamos os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Vamos agora para os de 5, os maiores que 5. Então, para ser múltiplo de 5, vai ter que terminar em 0 ou 5. Então, 25, 35, 55, 65, 85, 95, tá? Eliminamos todos que restavam, que são múltiplos de 5, porque o de 2 e de 5 eu já tinha eliminado alguns. Agora, vamos eliminar os múltiplos de 7. Então, na primeira linha, não tem nenhum múltiplo de 7, já foi eliminado o que tinha. Vamos ver o que ficou faltando. 49, 77 e 91, tá? O que sobrou, gente, o que sobrou é número primo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97, tá? Então, todos esses são os números primos de 1 até 100. Joinha. Exemplo. Verifique se os números abaixo são primos ou compostos. Gente, eu vou verificar de outra forma. Eu vou verificar realizando a divisão desses números sucessivas pelos números primos que a gente conhece. Até que, quando eu chegar em uma divisão onde o quociente for menor do que o número, do que o divisor, do que o número primo que está sendo dividido, significa dizer que é um primo. Se a divisão for exata, significa dizer que o número é um número composto, tá? Então, olha só, vamos começar. O menor número primo, 47. E eu vou fazendo isso obedecendo essa ordem crescente dos números primos. 47 dividido por 2 dá 23, sobra 1, tá? Observe que o quociente aqui é maior do que o divisor. Então, eu ainda não posso dizer que 47 é primo. Eu só vou chegar nesse resultado quando o quociente for menor do que o divisor. Então, agora, 47, próximo número primo, 3. 47 dividido por 3 dá 15, 2. Ainda o quociente é maior. Não posso afirmar. Próximo número primo é 5, então vou dividir. 47 dividido por 5 vai dar 9, sobra 2. O quociente ainda é maior, não posso afirmar. 47 dividido por 7 vai dar 6, sobra 5. Opa! Observe aqui, ó, o quociente é menor do que o divisor. Então, eu posso afirmar que 47 é um número primo, tá? Vamos fazer agora com o número 65. 65 por 2 dá 30, sobra 5. 65 por 3 dá 20, sobra 5. 65 por 5 dá 13, sobra 0. Portanto, o número 65 ele não é primo, ele é um número composto, porque o resto é igual a 0. Joinha. Decomposição em fatores primos. Decompor em fatores primos é escrever um número na forma de uma multiplicação, onde essa multiplicação, todos os fatores dessa multiplicação são apenas números primos, tá? Todo número natural composto pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores diferentes de 1. Então, decomponha os números a seguir em fatores primos. Então, para fazer isso, gente, vamos dividir, tá? Aí eu coloco o número 125 aqui, passo um traço. Esse traço, desse lado aqui, eu só posso colocar números primos. Sempre colocar em ordem crescente, do menor para o maior. E sempre fazendo aquela pergunta, qual é o menor número primo que eu posso dividir 125? 125 é divisível por 2? Não. Para ser divisível por 2 tem que ser par. 125 é divisível por 3? Para a gente saber se o número é divisível por 3, gente, vamos somar os algarismos dele. Se o resultado dessa adição for um múltiplo de 3, ele é divisível por 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 não é múltiplo de 3. 120, próximo número primo, 5. 125 é divisível por 5? Sim, porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então, vou começar por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Coloco 25 aqui. Ainda por 5 dá 5, tá? Por 5 dá 1. Ou seja, vai ficar 5 a terceira, né? Porque eu só tenho um número primo, isso significa dizer que eu só vou ter um fator, tá? E eu tenho quantos fatores iguais a esse? 3. Então, o expoente é 3. Lembre que o expoente indica a quantidade de fatores iguais que eu tenho. E o número primo representa a base dessa potenciação. Então, eu estou dizendo que 125 é a mesma coisa que eu estou escrevendo 5 a terceira. 225, bora lá. 225 é divisível por 2? Não, porque ele não é par. É divisível por 3? Sim, porque a soma dos algarismos, 2 mais 2, 4, mais 5, 9, é um múltiplo de 3. Então, 225 dividido por 3 vai dar 75. 75 também é divisível por 3, vai dar 25. 25 não é divisível por 3. Que a soma dos algarismos não é um múltiplo de 3. 25 é divisível por 5, vai dar 5, 5 dá 1. Então, eu tenho aqui, gente, o primeiro número primo que eu tenho é 3.
Quantos números primos iguais a esse eu tenho? 2. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é o segundo. Então, eu estou dizendo que 225 é a mesma coisa que eu estou escrevendo 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 120 é par, então é divisível por 2. Vai dar 60, é par, é divisível por 2. É par, é por 2. 15 não é par, é por 3. É por 5. Então, observe que nessa decomposição aqui, em fatores primos, tá? Esses números estão multiplicando um pelo outro. Nessa decomposição, eu tenho 3 números primos. Quem é o primeiro? 2. Eu tenho quantos fatores iguais a 2? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Quem é 3. 2 ao cubo. Quem é o segundo fator primo? 3. Eu tenho quantos eles? 1. Então, vai ficar 3 elevado à primeira. O 5. Eu tenho quantos fatores iguais ao 5? 1. Então, vai ficar 5 a primeira. Ou seja, 2 a terceira vezes 3 a primeira vezes 5 a primeira. O que significa dizer que 120 é a mesma coisa que escrever 2 a terceira vezes 3 a primeira vezes 5 a primeira. Joinha. Exemplo. Quando você decompõe 504 em números primos, obtém-se 2 a terceira vezes 3 elevado a x vezes 5 vezes 7 elevado à primeira potência. Eu não coloquei, mas é 1 aqui, tá? Ele quer saber qual é o valor de x. Então, para descobrir o valor de x, vamos fazer a decomposição do número 504 e depois comparar as duas decomposições, tá? Então, vamos decompor 504, é par, por 2, dá 252. 504 dividido por 2, 252. É par, por 2, 252 dividido por 2. Então, bora repetir aqui. 504 dividido por 2 dá 252. 252 dividido por 2, 126. Dividido por 2 dá 63. Não é par, então não é divisível mais por 2. É por 3? É, porque se eu somar 6 mais 3, 9. 9 é múltiplo de 3. 63 por 3 vai dar 21. Ainda dá por 3, vai dar 7. Por 7 dá 1. Observe que aqui eu tenho 3 fatores primos. Eu tenho 2, 3 e 7. 3 fatores primos distintos, tá? Então, quantos? Então, o primeiro fator primo é 2. Então, a base é 2. Quantos iguais a ele eu tenho? 3. O segundo, vezes. O segundo fator primo é 3. Então, a base é 3. Quantos iguais a ele eu tenho? 2. E o terceiro é 7, só tem 1. Então, vai ficar 2 a terceira vezes 3 ao quadrado vezes 7 a primeira. Vamos comparar aqui, gente. Observe. Esse é igual a esse, né? Porque tem que ser igual. Esse é igual a esse, então para eles serem iguais, tá? Os expoentes têm aqui que tem que ser iguais também. Então, x é igual a 2. Joinha. Determine a quantidade de divisores do número 1296, tá? Olha só, gente. Para a gente encontrar a quantidade de divisores, tem duas formas, tá? A gente já estudou uma. Vamos relembrar que a gente já estudou. Primeiro, eu vou fazer a decomposição em fatores primos do número 1292. Então, por 2 vai dar 648, por 2 vai dar 324, por 2 vai dar 162, 162 ainda é par, então por 2 vai dar 81, 81 não é par. Então, qual é o menor número primo que divide 81? 3, porque a soma dos algarismos é um múltiplo. 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1, tá? Se a gente fosse escrever em produto de fatores primos, ficaria 2 a quarta vezes 3 a quarta, tá? Agora, olha só. Eu aqui agora vou passar um traço. Esse traço é para dividir os fatores primos dos divisores, lembra? Então, para ficar organizado, eu vou colocar uma malha agora, tá? Aqui, coloquei a malha. Então, bora agora escrever aqui os divisores. O primeiro divisor que eu vou escrever aqui em cima é o número 1, porque o 1 é o divisor de qualquer número natural, é o divisor comum. Agora, para escrever os demais, que eu vou colocar nessas linhas, eu vou precisar dos números primos. O que é que nós vamos fazer aqui, tá? Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar esse fator primo aqui e vou multiplicar por todos os divisores que estiver à sua direita e acima. Então, para esse número 2, eu só tenho um divisor que está à direita e acima. Tem que estar à direita e acima,
Não pode ser igual. É à direita e acima. Aí eu multiplico 2 vezes 1, 2. Aí eu coloco aqui o 2 desse lado. Esse fator primo aqui, não tem mais ninguém para eu multiplicar. Passo para o próximo número primo, que é 2 também. Segue a mesma regrinha. Vou multiplicar o que está à direita e acima. Mas só que eu já multipliquei o 2 vezes 1, então não tem necessidade de eu multiplicar de novo. Tá? Então vai ser 2 vezes 2. 4. Esse 2 aqui não tem mais ninguém à direita e acima que eu possa multiplicar. Vou para o próximo número primo, que é 2 também. Então vamos lá. Vou multiplicar o que está à direita e acima. Só que com o número 2 eu já multipliquei por 1 e já multipliquei por 2. Então não tem necessidade. 2 vezes 4, 8. Coloco 8. Não tem mais ninguém à direita e acima para ele multiplicar. Passo para o próximo número primo. 2. O 2 eu já multipliquei por 1, já multipliquei por 2, já multipliquei por 4. Então falta apenas multiplicar 2 vezes 8, 16. Opa, para o próximo. Mudei o número primo. Mas a regrinha é a mesma. Só vou multiplicar o que está à direita e acima. E o que eu ainda não multipliquei. Então, o que é o caso? Como esse aqui é o primeiro, então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 16, 48. Tá? Já multipliquei todos que estão à direita e acima. Passo para o próximo. O próximo é 3. O 3 já multipliquei por 1, por 2, por 4, por 8, por 16. Então, vou multiplicar agora. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 4, 72. 3 vezes 48, 144. Não tem ninguém mais para multiplicar, passo para o próximo. E eu vou multiplicar à direita e acima que eu não multipliquei. Então, vai ficar 3 vezes 9, 27. 3 vezes 18, 54. 3 vezes 36, 108. 3 vezes 72, 216. 3 vezes 144, 432. Passo para o próximo. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 54, 162. 3 vezes 108, 324. 3 vezes 216, 648. 3 vezes 6, 432, 1.296. Como ele pediu a quantidade de divisores, agora só é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá? Essa é a primeira maneira. Eu tenho 25. Então, o número 1296 tem 25 divisores. Mas tem uma segunda maneira, gente, que o primeiro passo é o mesmo, é fazer a decomposição. O segundo passo é observar, adicionar uma unidade a cada expoente e o resultado multiplicar. Ou seja, vai ficar 4 mais 1, entre parênteses, vezes 4 mais 1. 4 mais 1 vezes 4 mais 1. Ou seja, 5 vezes 5, 25 divisores. Tá? Eu, particularmente, quando pede a quantidade de divisores, eu venho para essa segunda maneira. Eu acho muito mais simples. Tá? Joinha.